Danilo Forte. Obrigado, senhor presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores. Hoje é um momento importante para o Congresso Nacional, porque temos a oportunidade de fazer uma avaliação num momento diferente que o Brasil está vivendo. Um momento, inclusive, que há pouco tempo atrás sequer pensávamos nisso. Olha que bacana, essa semana iniciamos com a redução do preço do combustível. A redução do preço da gasolina é um marco importante na história econômica do país, porque há muito tempo não se via isso. E também vamos concluí-la com a possibilidade, inclusive já nessa semana, da redução também da taxa de juros, coisa que não acontecia há 4 anos no Brasil e que nós estamos nos reencontrando dessa forma com indicadores econômicos que possam nos tranquilizar de que o país está tomando um rumo coerente com a sua dimensão, um rumo coerente com o seu potencial e um rumo coerente, principalmente, com o mérito da governabilidade que nós estamos tentando construir no país. É uma nova dinâmica, é uma dinâmica em que o debate político possa se dar exatamente no sentido de fazer e fortalecer ações do Congresso Nacional, ações do Parlamento Brasileiro, no sentido de dar ao horizonte e à população brasileira um novo momento e uma nova perspectiva. É esse novo Brasil que se reencontra diante de uma realidade difícil que nós estamos atravessando, diante de uma incoerência muito grande, de uma desarticulação total da nossa classe política, em que o Congresso Nacional pautava-se diante de um momento em que o governo federal, o executivo, tinha uma postura arredia, alheia às necessidades que o país vivia, e as proposições não eram confluentes, não eram coerentes exatamente para poder encontrar essa nova dinâmica. E eu não tenho dúvidas que esse avanço se dá principalmente com o debate da PEC do limite do teto do gasto público, porque é esse o ponto, o V0, que deu essa dimensão nova que o governo está vivendo, com a redução da taxa de juros, com a redução da inflação, com a diminuição do preço do combustível. Tudo isso poderá se avolumar e vir num crescente ainda muito maior se nós passarmos por esse V0, que é exatamente a votação do teto do limite do gasto público. Eu, como presidente da comissão, tenho procurado harmonizar com todos os segmentos, inclusive com a oposição, e eu quero aqui ressaltar o papel que, inclusive, o partido maior da oposição, o PT e o PCdoB, estão tendo na comissão especial, de fluir no debate, mas de não boicotar as votações, comportamento diferente do que está acontecendo aqui no plenário do Congresso Nacional. O que é que nós vamos dizer como classe política, como responsável pelo futuro do país, para essa juventude brasileira que está esperando, desde o começo do semestre, uma solução para o problema do FIES? São milhares, milhões de estudantes que precisam de uma resposta, porque tem a universidade, porque tem um semestre a se concluir, porque tem uma vida toda pela frente que não pode ser boicotada por uma classe política. E aí é muito ruim para quem está na oposição, ou para quem está se negando a fazer a votação desse tema, corresponder exatamente a essa população e a essa juventude que está ávida por um Brasil melhor, que está na expectativa de que nós sejamos capazes de resolver os problemas do país na política e na democracia. E nisso é necessário que haja um comportamento dos representantes do povo, dos representantes neste parlamento, que seja condizente e corresponda à responsabilidade que o povo a deu, indiferente de marca política, indiferente de pensamento ideológico. Nesse momento agora, nós temos que responder a esses estudantes. E é para isso que é necessário que nós agilizemos essa votação, para que a gente possa dar essa resposta. A confiança do povo na política, a confiança do povo nos seus dirigentes, no seu líder, vem em retribuição, em reconhecimento à ação dos seus comportamentos. E se a gente se comporta de maneira maligna, de uma maneira que não estimula na população brasileira um sentimento de confiança, com certeza só vem o descrédito, muitas vezes o deboche e, pior ainda, muitas vezes até o achincalhe. E não é isso que nós queremos para o parlamento brasileiro. O que nós queremos é o reconhecimento. E esse reconhecimento só se dará se nós formos capazes de enfrentar essa pauta, como é a questão também da repatriação. É inadmissível que partidos que tenham governo, tenham prefeitos, que possam compartilhar, como muito bem disse o deputado Júlio César, desse tributo, dessa repatriação desse recurso que não está nem sequer no Brasil hoje, boicote uma votação
tão importante para os estados e municípios. O governador do meu estado, inclusive, o governador Camilo Santana, é do PT. Inclusive, eu conversei com ele ontem, para que ele pudesse... Obrigado, senhor presidente. Para que ele pudesse, inclusive, conversar com a bancada do PT, com a direção do seu partido, porque o estado do Ceará é um estado que está sofrendo muito, além de 5 anos seguidos de seca, além de todo um sofrimento por uma transposição que não chegou e não chega, que a gente possa, pelo menos, acalentar com outros tipos de investimentos emergenciais e urgentes para minimizar o sofrimento do nosso povo com a seca. E simplesmente o PT boicota a votação da repatriação, que poderia ser harmoniosa, porque, inclusive, é um direito constitucional dos estados e municípios. Só precisa da presença física para que a gente possa avançar. Nós não podemos ter medo de votar, nós não podemos ter medo de decidir. Essa é uma casa que tem que tomar decisão, essa é uma casa que tem que se fazer presente. Por isso convocamos a todos os partidos, a todos os parlamentares, para fazer o debate e, no bom debate, fazermos uma votação em respeito ao povo brasileiro.